Galvão Bueno acabou de soltar uma bomba que ninguém esperava ouvir há apenas 2 semanas da estreia da Copa do Mundo. Não foi um comentário leve, não foi uma crítica construtiva, não foi algo sussurrado nos bastidores. É sério. Nunca se viu algo assim tão perto do início de uma competição. A voz mais respeitada da história da seleção brasileira, questionando publicamente o preparo tático e mental do time. E tem um detalhe que os jornalistas ainda estão processando. Galvão não fala à toa. E quando ele fala algo desse tamanho, significa que vazou informação pesada de dentro da concentração. E o pior ainda nem veio à tona. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente o que aconteceu. Por que isso rachar o vestiário? E como Carlo Ancelotti está enfrentando a pior pressão de sua carreira como técnico do Brasil. Quando algo assim explode a dias da Copa, não é um problema qualquer. Você que é torcedor sabe disso. A gente está falando de momento crítico, de confiança abalada, de vestiário que divide, de uma nação inteira acordando com notícia pesada. O stake aqui é altíssimo. Seleção brasileira não vence Copa desde 2002, tem 24 anos de seca. E agora, quando tudo deveria estar alinhado, surge essa rachadura pública entre transmissora e comissão técnica. E os bastidores disso são piores do que parecem. Tudo começou quando Galvão Bueno estava em sua posição na Granja Comari, durante intervalo de treino técnico em São Paulo. Ele estava lá, como sempre, coberto de 30 anos de experiência, narrando praticamente todas as Copas da história recente do Brasil. Depois de conversar com pessoas próximas ao elenco, fontes próximas à delegação garantem que Galvão expressou preocupação grave. Fez isso ao vivo, em transmissão, e soltou a frase que virou viral em minutos. Em 30 anos cobrindo seleção, raramente tinha visto um preparo tão confuso para uma estreia. Confuso. Essa palavra ecoou. Neto recebeu a fala em tempo real, em estúdio no Rio. Segundo o que circulou nos bastidores, o rosto do ex-jogador mudou. Ele, que jogou 15 anos em alto nível, que vestiu a camisa do Flamengo e do Corinthians com tudo que tinha, bateu na mesa e soltou. A seleção está dormindo, faltam apenas 14 dias e o time está sem identidade nenhuma. Sem identidade. Neto continuou, dizendo que quando 2 nomes desse tamanho, Galvão Bueno e ele mesmo, disparam juntos. O silêncio que segue significa que algo realmente desandou. O silêncio na transmissão foi ensurdecedor. Minutos depois, câmeras flagraram Vinícius Júnior e Rodrigo deixando o treinamento com expressões fechadas, cabeça baixa. A imagem circulou e confirmou o que a crítica sussurrava. 2 dos principais atacantes do Brasil, aqueles que deveriam estar em ritmo de auge, saindo de um treino com clima pesado. Rodrigo, que vinha enfrentando ritmo baixo em seu clube europeu. Vinícius Júnior, que conhece a pressão, mas nem sempre consegue escapar dela quando o vestiário está rachado. E não é exagero falar em racha, é o termo certo para descrever o que vazou depois. Mas para entender por que isso é tão grave, a gente precisa voltar alguns dias. Há semanas circulam boatos de que Carlo Ancelotti estaria com dificuldade em encontrar a fórmula ideal entre defesa e ataque. Alternava escalações nos treinos, testava formações diferentes, e ninguém conseguia entender qual era o plano de verdade. Veteranos como Casemiro, que divide vestiário com companheiros há mais de uma década, comentavam nos bastidores que o clima não era de certeza, era de dúvida. Marquinhos, zagueiro respeitado, tentava manter a calma, mas até Gabriel Magalhães percebia a ansiedade pairando. De um lado estão Galvão Bueno e Neto, defendendo o direito de questionar, de alertar a nação sobre um possível despreparo. Eles argumentam que isso não é sabotagem, é responsabilidade jornalística, precedente que já funcionou outras vezes na história. Do outro lado, Carlo Ancelotti e sua comissão técnica contra-atacam dizendo que críticas precipitadas, cobertas em rede nacional, abalam exatamente a confiança que o elenco precisa agora. Ancelotti tem razão quando aponta que treinos fechados não refletem a verdade de um grupo. São ajustes normais. Mas Galvão também tem razão quando diz que cobertor 3 décadas dando sinais é porque algo de fato preocupa. E tem um detalhe que muda completamente a história. Rumores fortes apontam que existe áudio de treino onde Carlo teria ficado visivelmente frustrado com a execução ofensiva de Vinícius Júnior e Rodrigo. Áudio que circulou entre funcionários da concentração, que chegou aos jornalistas, que agora pinga nas redes. Se isso se confirmar, Ancelotti fica ainda mais encurralado, porque significa que a ansiedade que Galvão captou não era paranoia, era real. As reações não demoraram. Nas redes explodiram em segundos. Uns defendendo Galvão Bueno, dizendo que a imprensa tem direito de falar a verdade mesmo doendo,
especialmente a 2 dias do embarque. Outros pedem a cabeça de Neto, alegando que ele cruzou a linha e está sabotando o moral do time. A CBF, através de Rodrigo Caetano, diretor de seleções, tentou conter emitindo nota pedindo responsabilidade editorial, mas a nota soou como encobrimento, piorou as coisas. Pessoas próximas ao vestiário garantem que Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e outros meias sentiram o baque. Não porque duvidassem de si mesmos, mas porque ouvir transmissoras questionando o preparo tático há 2 semanas é o tipo de ruído que não sai da cabeça. Agora segura, porque é aqui que tudo desanda mesmo. Carlo Ancelotti está entre 2 decisões ruins. Se ele responde duramente aos críticos, parece defensivo e confirma que há problema real. O vestiário vê como falta de confiança nele mesmo. Mas se não responde e deixa o silêncio boiar, a narrativa midiática persiste até a estreia. E jogadores como Vinícius Júnior e Rodrigo entram em campo com dúvida na cabeça. O Brasil estreia contra rival de grupo de peso e o prazo está correndo. Restam apenas 14 dias, 10 dias até o primeiro jogo. Isso significa que decisões sobre escalação precisam ser tomadas agora. Significa que a tática final precisa estar fechada. Significa que não há mais tempo para teste. O Brasil não pode embarcar para os extremos com essa rachadura exposta, porque adversários como Argentina, França e Uruguai no caminho estão de olho. E tem mais, a jornada do Brasil será complicada mesmo. Formato de grupos em 3 países diferentes. MetLife e SoFi nos Emiraúna, Azteca no México. Não é momento para clima tenso. O peso disso tudo é gigante. Uma crítica pública de Galvão Bueno e Neto virou ponto sem volta. Essa é a informação que circula até agora. Mas as próximas horas devem trazer novos detalhes. E eles podem virar essa história de cabeça para baixo. Carlo Ancelotti pode desmentir. Pode soltar nota oficial. Pode até convocar jornalistas para a reunião. O vestiário pode se unir e responder em campo. Ou a racha pode se aprofundar. Para você, Galvão Bueno está certo em alertar a nação sobre possível despreparo. Ou ele cruzou a linha e está sabotando o moral do time a dias da Copa? Escreve aí embaixo nos comentários qual é a sua. E se você não quer descobrir a próxima bomba depois de todo mundo, se inscreve e ativa o sininho agora. Porque quando isso estourar de vez, você vai querer ser o primeiro a saber, não o último.